CBN Eleições 2022. Hoje, na rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Amapá, nós vamos conversar com o candidato Jairo Palheta, do PCO. Mais uma vez, eu vou ter a companhia da jornalista Márcia Serrano. Bom dia, Márcia. Bom dia, Salgado. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia ao candidato Jairo, que já está aqui conosco. Bom dia, Jairo. Bom dia. Olha, o Jairo, vou fazer uma pequena apresentação, né, Salgado? O Jairo Palheta tem 43 anos, é casado, tem um filho, agricultor familiar em produção de macaxeira e machiste, assentado pelo INCRA no assentamento federal Raimundo Osmar Ribeiro desde 2017. Tem ensino médio completo, é macapaense e coordenou o movimento dos sem-tetos em Macapá de 2011 a 2017. Ô Jairo, para a gente começar, no seu programa de governo, você prega o fim dos vestibulares e livre ingresso nas universidades. Aí a gente pergunta como é que seria o acesso do estudante do ensino médio à universidade pela sua proposta. Nova parte tem bom dia para todo mundo, primeiramente, né? Para você que está ouvindo aqui o som da CBN, onde esse sinal chegue. Seja bem-vindo para ouvir as nossas propostas. Eu quero agradecer também agora, logo, né, esse espaço. Nós não temos espaço na TV nem no rádio, na propaganda normal da eleição, e esse espaço que é muito democrático. Muito obrigado por ter nos convidado. A UEAP, ela é um espaço de ensino público estadual, né, que precisa ser valorizado. Eu fui aluno de lá, né, eu fazia engenharia de produção lá, só que as engenharias, todas elas cobram basicamente o dia inteiro do aluno, e não tem condição de você trabalhar. Eu estava na roça, vim para Macapá fazendo aquele movimentação todo dia. E essa situação do ensino superior no Amapá é um caso grave, né? Porque a nossa universidade, nós temos um orçamento muito apertado, e a partir do momento que a gente defende que o orçamento público já é uma situação um pouco mais superior, seria mais da gestão federal, é preciso que o partido, no caso, o partido, nós defendemos que seja ampliada, não seja utilizada, por exemplo, que foi feito nos últimos anos, o financiamento para os empresários tomarem conta do ensino público. É preciso que esse ensino público ele seja estatizado completamente, que as universidades, tanto estaduais como federais, elas sejam ampliadas. No mínimo, o Amapá precisa, por ano, nós precisamos de 15 mil vagas na UEAP. E com a Unifap juntas, elas não conseguem disponibilizar esses espaços. Então, a UEAP hoje, para o estado do Amapá, a gente precisa pelo menos triplicar esse valor. O problema, como nós estávamos conversando nas últimas reuniões do nosso comitê, é de onde nós vamos tirar recursos para disponibilizar essas vagas para a Unifap. Nós temos, atualmente, o Amapá está tendo uma oportunidade ímpar, que nem o outro estado da federação nesses próximos 4 anos terão. Nós estaremos recebendo quase 2,5 milhões de hectares de terras da União. Nessas terras tem madeira, tem muito minério e tem o solo, né, que é justamente onde o Estado pode trabalhar o desenvolvimento de uma agricultura de fato que possa exportar. Hoje nós temos uma grave barreira de venda de frutos do Amapá, devido à falta de controle de algumas doenças do Estado do Amapá. Então, e a outra situação é essa situação da Petrobras, que está querendo vir para cá, né? Na verdade, já está se situando aqui, é um recurso que vai entrar para o Estado, e a gente precisa fazer com que essas situações possam financiar, inclusive, a educação superior. Mas, candidato, não ficou muito claro como seria esse acesso. Na verdade, hoje o que a gente tem um acesso via Enem, SISU, vestibular. Algumas universidades ainda fazem o tradicional vestibular. Como seria esse acesso? O estudante que está saindo do ensino médio, como ele acessaria a universidade? Essa é a nossa questão. A gente está falando aí de mais ou menos uns 30 mil estudantes que concluem o ensino médio. Você falou sobre aumentar em mais 15 mil vagas, ainda assim não supre a demanda. Não supre, e o maior problema é recurso. De qualquer forma, a gente precisa saber de onde vem a fonte. Se a gente não souber de onde vem a fonte, é uma situação que a gente vai estar prometendo que não vai ser possível de cumprir. Precisamos primeiro descobrir de onde vem a fonte. Hoje, do ensino médio, né, digamos que esses quase 30 mil alunos que saem do ensino médio, não tem vaga disponível para eles, né? A Unifap disponibiliza 3 mil e a UEAP, né, pouco mais de
3 mil, talvez nem chegue a esse valor, não tem o valor completo da UEAP. Mas se a gente triplicar para chegar a 15 mil, precisa pegar esses alunos. Nós temos um grave problema também da situação, que já é questão de saúde, de médicos, né? Porque não adianta também só construir hospitais e não ter o recurso humano, que é justamente o profissional que vai trabalhar lá. Por que a UEAP não pode trabalhar com uma construção ou com a Unifap, por exemplo, de um curso de medicina para o Estado do Amapá, para os alunos que estão saindo da rede pública, né? Mas especificamente para a rede pública. Todo o embargo que as promessas podem fazer, que elas vão ter essa barreira, é como financiar. Né? Nós temos toda essa necessidade, mas como é que a gente vai financiar essas vagas na Universidade do Estado do Amapá? Candidato, toda vez que a gente faz uma entrevista sobre programa de governo, durante um processo eleitoral, a gente imagina a viabilidade das propostas, né? Uma das suas propostas sobre segurança pública é a dissolução da Polícia Militar. Eu pergunto para o senhor como que seria a segurança pública sem a Polícia Militar. Lembrando que a PM é uma polícia de Estado, não de governo. Como é que seria? Nós temos 2 polícias no Amapá. Tem a Polícia Civil, que é investigativa, que cuida mais da situação de saber como é que o crime aconteceu e tudo mais. E tem a Polícia Militar, que é ostensiva. Nós temos o nosso planejamento, é parecido com o que acontece, por exemplo, no estado do Tennessee. Lá é uma polícia que é eleita, né, pelas pessoas da comunidade. Você que está ouvindo rádio, você já viu isso muito em filmes, é debatido muito em filmes, em séries. E é assim que funciona lá. Por quê? Porque a partir do momento que a comunidade possa indicar essa pessoa que vai cuidar da segurança pública, a comunidade vai se sentir mais segura. Se você for hoje, por exemplo, no Jardim América ou no Jardim Europa, lá a Polícia Militar, ela oferece serviço lá dentro? Não, quem oferece serviço lá dentro é justamente as pessoas que aqueles moradores de lá contrataram, aquela equipe para cuidar da segurança daquela região lá. E neles eles confiam. E se aqueles profissionais lá não oferecerem o serviço que a comunidade espera, eles serão demitidos e serão contratados outros. Nós, por exemplo, no Macapaba, a gente defende que a polícia seja eleita. Mas é um processo, o Jairo vai assumir e no outro dia haverá um decreto para acabar com a Polícia Militar. Não funciona desse jeito. É que nem uma criança, nós precisamos desmamar. O sistema da Polícia Militar hoje ele é um sistema muito pesado no orçamento. Para cada policial que está na rua, quantos outros estão na administração da própria polícia, quantos estão lá na Assembleia Legislativa, nos gabinetes dos juízes. Então, hoje a Polícia Militar ela se tornou um organismo que não está trazendo retorno social e está muito pesado para o Estado pelo erário. Pesado para o erário. O senhor mencionou 2 condomínios que são fechados. Isso. Né? Isso não seria e o senhor falou sobre contratação de profissionais. Isso não seria uma espécie de privatização da segurança pública? Não, porque... E aí quem tem mais poder aquisitivo é quem vai ter mais segurança? Da mesma forma que hoje o concurso público, como é que a gente defende que essas pessoas serão direcionadas para assumir esses cargos? Por exemplo, hoje nós temos o Conselho Tutelar. É um exemplo claro de como a gente pode eleger essas pessoas para ocupar esses cargos na determinada comunidade. Por exemplo, lá no meu assentamento Raimundo Osmar, lá estava roubando o transformador, né? Então existem cerca de 8 policiais para tomar conta de uma região ali de mais de talvez uns 800 km², é muito pouca gente. E se a gente puder direcionar a gente da comunidade, claro, desde que tenha um mínimo de formação necessária, né? Instrução, para que elas possam assumir. Então, o Estado ele tem sim condição de fazer esse trabalho, mas é necessário que a comunidade participe, que essa eleição aconteça de forma transparente, porque a partir do momento que o delegado do Macapaba, por exemplo, ou do São José, do Conjunto de Habitação da São José, passa a não cumprir o papel dele, ele vai poder responder para a comunidade. Se a comunidade não aceitar a forma como está sendo feita, ele é trocado. Da mesma forma que como é feito nos condomínios. A diferença é que nos condomínios quem paga são as pessoas, a iniciativa privada. Da mesma forma também que nas regiões abertas, como no nosso Macapaba, lá por exemplo, quem vai pagar é o poder público, como paga no Conselho Tutelar. A diferença é que a gente vai estar tirando, por exemplo, do poder do Estado, o poder de manto da segurança e passando para a comunidade.
O senhor veio dos movimentos sociais, né? O senhor tem uma trajetória aí, e no seu programa de governo, o senhor fala da distribuição de terras. Como é que o senhor imagina que isso possa ser feito num estado em que muitas dessas terras ainda pertencem à União? Esse processo, né, começou desde a presidenta Dilma ainda, devido ao que ocorreu com ela, mas é necessário que a gente trabalhe um cronograma. O Estado ele precisa criar um planejamento e uma clientela para que quais pessoas de fato precisam receber essa reforma agrária, essa terra, esse lote de terra. E o Estado do Amapá ele não tem criado um banco de dados de pessoas que queiram receber essas terras, que estão interessadas. É preciso que o Estado, primeiro, ele faça um levantamento de quantas pessoas querem, de quais pessoas precisam e onde elas precisam. A partir desse banco de dados, a gente pode trabalhar uma distribuição de terra. Nós, em 4 anos, dependendo se o Estado com a União conseguirem fazer esse repasse no tempo legal, né, 1 milhão de hectares a gente pode distribuir para 50 mil pessoas, não necessariamente só agricultores. A gente prevê também, né, ajudar os garimpeiros a organizar cerca de 500 cooperativas. Porque atualmente, por exemplo, nós passamos com a ICOM dilapidando o Estado do Amapá há 50 anos. O que é que a ICOM de fato deixou para o Amapá? Levaram bilhões de toneladas de minério e, quem sabe, milhares de toneladas de ouro, fora as pedras preciosas. E não pagaram um tributo por isso. Deixaram o dano ambiental, como também essas outras empresas estão vindo. Então, os trabalhadores eles podem sim ser organizados pelo Estado e trabalhar a mineração, trabalhar a agricultura. Nós estávamos debatendo um dia desses sobre a situação que geralmente as pessoas pensam que minério, né, poder mineral é só pedra preciosa, essas coisas, mas a água ela é um bem mineral. E é muito importante nós tratarmos isso. A questão da privatização que aconteceu, inclusive com a Caesa, né, que é um fato meio que não deveria ter acontecido, era para o Estado assumir. Quando o gestor ele passa para terceirizar esse serviço, é porque ele está dizendo para ele mesmo, eu não dou conta, eu não sei fazer isso, eu sou incompetente. É por isso que eles fizeram isso com a Caesa. Infelizmente, a Caesa precisa passar, a população precisa saber de fato o que é uma empresa privada, como aconteceu com a Pagão, para poder saber a diferença. Candidato, só para a gente manter a linha de alguns assuntos e não sair entrando em outros, porque a gente tem tempo ainda para abordar outros assuntos. Mas eu queria tocar num assunto que o senhor mencionou. O senhor é de um partido de esquerda, né? E normalmente os partidos de esquerda, eles têm um perfil bastante conservador sobre a exploração do meio ambiente. Mas o senhor defende a exploração mineral. Como, na sua visão, no seu programa de governo, seria estabelecida essa exploração mineral? Um exemplo claro da esquerda e para o PCO, por exemplo, o que aconteceu no último evento lá em São Paulo. Nós não assinamos aquela carta, porque aquela carta lá que está defendendo os banqueiros. E a partir do momento que os banqueiros defendem uma determinada causa, não é a Carta da Democracia, é em favor dos interesses dos bancos. E a gente não assinou essa carta. Então é sobre uma pequena diferença. A mesma forma do setor mineral. A grande imprensa tem tratado, infelizmente, os pequenos garimpeiros, como também, né, as pessoas que trabalham com lotação no Amapá, como bandido, né, porque estão de forma ilegal. O Estado ele é muito faltoso nessas regiões onde graçam violência, graçam muito trabalho escravo. O setor mineral é o setor que precisa ser organizado pelo Estado. O Estado precisa organizar esses trabalhadores para que esse grande poder financeiro e econômico que o Estado tem, no caso o Amapá, precise ser direcionado para os trabalhadores. Que os trabalhadores possam receber esse benefício, essa vantagem econômica. Quantos, por exemplo, se nós tivéssemos uma empresa estatal, por exemplo, né, ou uma empresa cooperada com mais de 1.000 associados numa cooperativa de garimpeiros, fazendo a mineração de pelo menos 3 áreas onde essas grandes mineradoras estavam lá em Pedra Branca, no Amapari, né, e na Serra do Navio. Todo esse recurso teria ficado em Macapá e não teria viajado embora. Né, não estaria hoje em São Paulo, não estaria em Chicago, né, porque tem muita gente que estava com poder, representante, donos dessas empresas, não moram no Brasil. Então é o dinheiro que foi embora. O que a gente precisa fazer, o Estado tem que fazer, é que não haja aquele dano ambiental gravíssimo, como está acontecendo. Por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele, tipo assim, liberou o bandão.
né, para que as pessoas entrassem no rio e aconteceu todo esse dano ambiental. A gente não é dessa forma, não é essa bagunça. É preciso que o Estado possa fazer a gestão compartilhada com esses garimpeiros dessas áreas, mas eles organizados em cooperativas. Candidato, eu queria problematizar um pouquinho mais. Pode ir lá. Porque se a gente imaginar um sistema de exploração mineral através de cooperativas, a primeira referência que a gente busca é o garimpo do Lourenço. Maior garimpo em atividade do Brasil a céu aberto que a gente tem. Lá, a gente não vê desenvolvimento. A gente vê muito risco também à segurança dos próprios trabalhadores. Eu ainda não consegui ver com clareza como seria essa exploração mineral com segurança para os trabalhadores e também segurança ambiental e distribuição de riqueza. Se você for hoje lá, o governo do Estado do Amapá é completamente faltoso. Aonde o Estado falta, é que nem nas favelas. Aonde o Estado falta, o poder paralelo toma conta. O Estado precisa tomar para si essa responsabilidade. Se hoje toda essa violência, se todo esse dano ambiental ocorre nessa região, é porque o Estado não está lá. É preciso que o Estado esteja de forma presente. Precisamos criar uma secretaria de mineração. Uma secretaria voltada para organizar essas pessoas, para organizar esses trabalhadores, porque, claro, e junto com o meio ambiente. Se a gente deixar do jeito que está lá, como atualmente ocorre, vai continuar gerando violência, vai continuar gerando concentração de riqueza na mão de poucos e não vai ter desenvolvimento econômico e social, pelo menos naquela região não vai existir, como não está acontecendo. É preciso que o Estado pare de ser falhoso, pare de ser faltoso e possa assumir essa responsabilidade para ele. Mas é preciso que tenha uma política específica para trabalhar essa situação do garimpo no Amapá, como nunca foi feito. Geralmente o governo só repassa essa responsabilidade para as grandes empresas, que elas não estão nem aí com a comunidade que ali circunda. O senhor mencionou também, ainda há pouco, você mencionou que nós temos muitas florestas, né? Nós temos muitas árvores. Quando você falou sobre recursos para a educação, o senhor defende também a exploração madeireira? A exploração madeireira é preciso que a gente pense com muito mais carinho, né? Porque a madeira, atualmente, quem está ganhando dinheiro com a madeira, novamente, só os grandes empresários, né? Que são ligados a esses políticos aí estão. É preciso que, novamente, o planejamento do Estado do Amapá, no governo do PCO, seria através da organização dos trabalhadores. Temos também madeireiros que são trabalhadores que precisam ter o apoio. O problema é a forma como essa madeira é tirada. Mais uma vez, o Estado ele não acompanha essas pessoas. Por exemplo, a SEMA, né, é um organismo basicamente que está parado, não funciona por falta de equipamento, por falta de servidor. Não tem ali, ele não tem poder de acompanhamento, por falta justamente de vontade política, né, dos gestores que passaram e não investir. A partir do momento que o governo do Estado consegue organizar, controlar e fazer a gestão desse setor, a gente vai ter um retorno. Mas é preciso contratar o servidor público, porque se um Estado que quer se desenvolver, ele não consegue se organizar com músculos fortes, né, através do poder humano, do controle humano, que a gente chama o capital humano, né, que é o servidor público, a gente não vai poder fazer gestão. É preciso ter um controle do Estado com essas pessoas, com esses madeireiros também organizados através de cooperativa. Mas o Estado precisa estar perto. Mas, candidato, muito dessas terras, né, são da União, né, são fiscalizadas pelo IBAMA, não estão sob a proteção do Estado, digamos assim. É o IBAMA que faz essa fiscalização. Então, como é que o senhor imagina que essa fiscalização possa ser feita aí? É preciso que a gente, a partir do repasse, né, onde o Estado vai ter poder de gerência, ali a gente vai trabalhar. Aonde o Estado receber as terras. Aonde não receber as terras é bem mais complexo, né? Candidato, o seu partido, o PCO, ele defende uma gestão feita por operários. E aí eu pergunto para o senhor como que seria a composição de um secretariado, fazenda, planejamento, levando em consideração essa proposta do partido? Por exemplo, a Secretaria de Saúde. A gente precisa ouvir os trabalhadores. O orçamento do Estado do Amapá, 28% está para a saúde, você que não sabe, né? 28% é quase um terço de todo o orçamento do Estado vai para a saúde. E por que a gente não vê o retorno? Porque quem faz a gestão não são as pessoas que trabalham lá, não são profissionais da área e muito menos são pessoas que utilizam o SUS,
usam serviço público de saúde. O meu filho passou por um problema grave, está passando, né? E quando eu procurei a HCAL, ainda em maio, depois de 40 dias, o HCAL me ligou perguntando para saber se eu ainda ia querer aquele exame. Eu já tinha feito, né? Meus parentes, meus amigos fizeram as vaquinhas e nós corremos atrás. A Secretaria de Saúde, ela precisa ser gestada pelos trabalhadores. E entre eles haverá ali uma escolha. Os trabalhadores que estão na linha de frente, eles sabem aonde é a necessidade. Eles sabem aonde é preciso mais ser investido. Porque, por exemplo, o HE, que está, inclusive, isso é uma proposta de uma candidata a deputada estadual, amiga nossa, eu achei muito interessante essa proposta dela, porque o HE hoje não pode ser, nesse período de construção, não saia de lá e seja passado toda essa demanda lá para o HU. O HU é um hospital grande. Será que o HU não tem disponibilidade técnica, capacidade de espaço, estrutura para pegar toda essa demanda do HE hoje? Que eu fui lá ontem, tá terrível lá, né? Todo mundo já sabe, fotos e vídeos. O que a gente compreende é que nesse momento o gestor, que é o governador, ele não está preocupado se as pessoas estão sendo bem atendidas. Ele quer saber se a gestão vai passar pela mão dele. Se ele vai poder fazer a gestão daquele recurso. Porque a partir do momento que for para o HU, com certeza ele vai ter que compartilhar. E os secretários serão eleitos, com certeza, pelos trabalhadores da Secretaria de Saúde. Porque eles sim é que sabem como é que deve ser feita essa gestão. O problema nessa situação vai ser a Assembleia Legislativa. Que eles gostam muito de fazer, de ocupar esses cargos com seus cabos eleitorais. E isso é o problema muito grande que a gente vai enfrentar. Pela sua proposta, então, os secretários, os gestores, eles seriam eleitos pelas pastas? Pelas pastas, pelos servidores públicos, pelos trabalhadores. Isso o senhor não acabaria cometendo, digamos, o erro de não ter uma composição sua? Porque se a gente não... O partido, ele trabalha... nós acreditamos que quem deve fazer gestão é os trabalhadores. E nós defendemos a democracia. A democracia, ela tem um preço. E se a gente não aprender a pagar esse preço, não aprender dessa forma, nós nunca vamos sair de onde nós estamos. Nós, seres humanos, precisamos nos organizar e começar, de fato, a confiar um no outro. Porque enquanto houver essa grande desconfiança de que alguém pode me maltratar ou que pode me enganar, né, não vamos confiar em ninguém. É preciso que a classe trabalhadora possa confiar mais nela mesma. Agora, Salgado, chegou uma... A gente pode começar com as perguntas? Vamos. Tinha a ver com o que a gente já falou sobre a questão da exploração. Olha, meu nome é Jorge Abad, sou professor do Estado. Qual a perspectiva de investimento no potencial mineral e pesqueiro, aí cita Calçoene, Amapá e Oiapoque, para agregar valor de mercado e gerar emprego no Estado antes da sua exportação? É a pergunta do Jorge Abad. Tem um pessoal criticando um senador aí sobre a questão da Petrobras, né? Ali na nossa região aqui, que é uma da região muito piscosa. Inclusive vem pescadores de fora, né? Vem pescador da Venezuela, do Nordeste, pescar aqui na nossa costa. A gente precisa, na verdade, ter muito cuidado com essa situação. Precisa saber que retorno dessa exploração de lá os trabalhadores da região lá, especificamente da questão da pesca, vão ter, porque nós tivemos muitos danos ambientais na costa brasileira, né, através de algumas pessoas, como é o nome? Exploração de petróleo. O trabalhador ele precisa ser ouvido, né, precisa saber para onde vai ser investido esse dinheiro. Se de fato hoje a gente pode trabalhar a pesca, né, do jeito que ela está, porque hoje a pesca está muito predatória. E a gente precisa organizar essas pessoas para que essa pesca possa ser um pouco mais sustentável. Nossos peixes estão diminuindo de tamanho. Você vai na feira, não é mais o peixe de 20 anos atrás, porque a demanda está muito grande, né? E esse peixe, infelizmente, não está vindo para o consumidor amapaense, está indo só para fora, porque está priorizando o lucro em vez de beneficiar a população aqui. Inclusive é o que está gerando falta de alimento no Brasil, né? Na sua proposta seria como? A gente precisa pegar esse recurso, nos casos, as contrapartidas desse recurso que a Petrobras vai fazer, para investir nessas cooperativas também de lá da região,
Porque hoje a estrutura que tem lá, basicamente, são de grandes empresários. Então, o pescador, o pequeno pescador, ele não tem independência para decidir para onde ele vai vender e muito menos o lucro dele é muito dividido. Ele não pega o lucro que deveria ser para ele, é muito menor. Ele depende de barco do grande empresário, depende do frigorífico do grande empresário, ele depende justamente de um capital que não é dele. E o Estado precisa capitalizar ele através das cooperativas que já existem, mas muitas estão desorganizadas, para que ele possa saber para onde ele vai vender e o lucro dele aumentar. Porque eles estão basicamente, como eu posso falar, estão sequestrados por gente que nem vai lá, inclusive. O lucro basicamente fica só com o atravessador. Olha, tem uma outra pergunta aqui, o senhor estava falando sobre saúde, né? Um morador lá da Zona Norte, o Márcio Carvalho, ele está perguntando o seguinte: por que nós da Zona Norte ainda não temos um hospital de grande porte para atender a nossa população, uma vez que há grande concentração de pessoas necessitando de tratamento lá na Zona Norte? As pessoas precisam se deslocar aqui para a região central. Para a região central da cidade, principalmente aquele atendimento de emergência que é feito no hospital, no HE. Qual a sua proposta, candidato? O governo do estado do Amapá tem trabalhado só basicamente na região central mesmo da cidade. Eu sou da Zona Norte, moro na Noroeste, na verdade, Macapaba. E Santana, que tem menos pessoas que a Zona Norte, tem um hospital deles lá, né? Então, a política a gente precisa discutir com a comunidade para saber também a viabilidade humana. Porque construir hospitais, como voltando para a história anterior lá, a questão não é só construir. Equipamento também é fácil de comprar, porque tem dinheiro para isso. O problema é o recurso humano. Será que nós vamos ter equipe suficiente de médicos? Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos 5 neurologistas no Amapá. Um deles atende meu filho, né? E para formar um médico é muito tempo, então precisa novamente, voltando lá para aquela primeira história que o Salgado falou da questão da UEAP, é preciso que a gente forme pessoas. Porque a UEAP não pode muito bem, o governo do estado do Amapá, entrar em convênio com o hospital universitário para formar novas pessoas. E isso é um investimento a médio e a longo prazo. Não é, mesmo que eu comece no nosso próximo governo, mas não serei eu que vou lograr alguma coisa eleitoral. É preciso que a gente comece a pensar as coisas a longo prazo. Precisamos formar pessoas, né? Tem a situação também dos médicos cubanos que também estariam disponíveis para formar, digamos assim, equipe para montar um hospital desse, mas é necessário discutir com a comunidade, e essa discussão com a comunidade tem que ser em loco. Candidato, pegando ainda uma proposta do seu programa de governo, o senhor defende, o seu partido defende, lá no seu programa de governo está registrado que o salário mínimo não deveria ser menor que R$ 7.500 e com um reajuste emergencial de 50% de todos os salários. De que forma, no seu governo, isso seria implementado? O senhor acredita que é possível? É possível paulatinamente. É preciso a gente chegar a esse valor que o Diese fala, que é R$ 7.000, porque a partir do momento, por exemplo, quem compra... O remédio do meu filho agora. Quem compra, por exemplo, aqui no Mercado Central, quem compra lá na feira do Novo Horizonte é o assalariado. Alguém pode dizer, o patrão não vai ter condição de pagar esse salário. Mas a partir do momento que ele paga, o outro também vai pagar. Então o mercado ele é alimentado pelo salário do trabalhador. É possível fazer paulatinamente, porque de fato as prefeituras podem quebrar no início, mas é necessário que o governo do estado possa entrar com esse suporte. Mas de onde, novamente? De onde nós podemos tirar esse recurso? Nós precisamos criar fontes, e as fontes estão aonde? Estão nessa repasse das terras. Não é um milagre, não é, digamos assim, o grande milagre econômico que pode acontecer com o repasse das terras, mas ali está, digamos assim, a fonte de muitos recursos que precisa para a economia, para a segurança, para a educação. Agora, a questão do salário é preciso que a gente tome para a gente esse problema, porque se a gente nunca assumir, por exemplo, alguém pode dizer, inviável, é fantasioso. Fantasioso é pensar que o trabalhador pode ver com o salário mínimo. Né? Por exemplo, tem minha vizinha no Macapaba, ela toma água da torneira lá porque ela não tem condição do salário que ela ganha comprar água mineral. E a qualidade da água do Macapaba todo mundo sabe como é, quem mora lá. Então, um salário mínimo não dá para realmente para viver. Aí alguém pode dizer, vai quebrar. Não tem como quebrar, porque esse mesmo salário ele é diluído no mercado, e esse mercado se retroalimenta, porque quem alimenta o mercado é o salário do trabalhador, não é o salário do grande patrão, porque esse patrão só vai consumir de Guatemi para lá, do shopping Guatemi para lá. Nem aqui, talvez aqui no shopping Macapá ele consuma. Candidato, a gente tem 40 segundos para suas considerações finais.
Eu quero agradecer, né, pelo espaço mais uma vez, você que está ouvindo o Jairo Palheta, ouvindo as propostas do Partido da Causa Operária, do nosso presidente Rui Costa Pimenta, quero pedir o seu voto, porque é muito importante que a gente pare de reclamar, como chamo de vez em quando, chama a TV Uma Papa, chama para reclamar do ônibus. Mas não adianta reclamar toda vez do ônibus e votar nas mesmas pessoas. Só reclamar não é suficiente. Agora você tem uma arma. Você pode votar no governador Jairo Palheta 29 para que essas coisas, de fato, possam não ser repetidas. Nós não vamos resolver todos os problemas de uma vez só, mas com certeza um trabalhador que vive os mesmos problemas que você vive, tem um filho na escola pública que o seu filho está matriculado, usa o hospital, é mais fácil nós resolvermos porque nós vivemos esse problema e vivemos essa mesma dificuldade que você passa todo dia. Obrigado, candidato.